O Rob Lute, assim como vários outros inimigos que o Luffy derrotou, agora voltou. Ele voltou à tona na história e está mais forte. Mas será que ele ainda é uma ameaça para os Mugiwaras? Ou será que se ele tentar enfrentar o Luffy, ele vai ser humilhado hoje em dia? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Rob Lute, sobre o seu nível de poder atual e se ele ainda é uma ameaça para os Mugiwaras. Na verdade, eu vim trazer aqui à tona toda a leiguice de várias pessoas e dizer que o Rob Lute pode não ser tão forte quanto ele aparenta ser. Brincadeira, na verdade vou trazer a minha opinião sobre esse assunto, vou dar os meus pontos e a gente vai discutir aqui embaixo nos comentários. Aproveita para você deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que a gente tem uma lojinha e eu já tenho esse Luffy aqui, ó, tá lá na lojinha para que você possa adquirir se você quiser. Tá o link na Shopee e no nosso site. O link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando, nós temos que, depois do time skip, vários personagens evoluíram, inclusive os Mugiwaras que se tornaram absurdamente mais fortes. Mas essa evolução não aconteceu só para os Mugiwaras, aconteceu para vários outros personagens também, inclusive os inimigos do Luffy, que sempre que voltam para a história mais uma vez, eles voltam mais forte. E agora que o Rob Lute voltou, acendeu a fandom dele ser um dos personagens mais fortes que vai bater de frente com os Mugiwaras mais uma vez. Um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é sobre ele estar na CP0 e aparentemente tem um cargo ali, um cargo alto dentro da CP0. E essa CP é para ser a CP mais forte dentre todas elas. E por isso, o Rob Lute, depois de ter evoluído e entrado nessa CP juntamente com o Kako, ele está mais forte. Isso se a gente não contar a adesão dos Hakis, que ele muito provavelmente também aprendeu, o Haki da observação, o Haki do armamento. Quem sabe ele não tenha um Haki do rei, quem sabe já tá todo mundo aparecendo com esse Haki, juntamente com o seu Rokushiki, que a gente já viu que a junção de Haki com Rokushiki dá uma coisa bem forte na luta do Hushu contra o Jinbe. O Hushu utilizou isso e acabou dando um trabalhinho pro Jinbe. Não tão grande, mas acabou dando um trabalhinho pro Jinbe. Então essa é a base de argumentação das pessoas para o Rob Lute estar muito mais forte e ainda assim uma ameaça para os Mugiwaras. Mas a gente tem que a evolução dos protagonistas nunca pode ser comparada com a evolução de outros personagens, a não ser que eles sejam os antagonistas principais. Como, por exemplo, o bando do Teach, com o próprio Teach. A evolução do bando dos Mugiwaras com o bando do Teach, ela não pode ser comparada com personagens secundários nessa parte principal da obra. Não pode. E a gente tem que a evolução dos Mugiwaras, ela é absurda. Ela é uma evolução exponencial. Ela cresce assim, ó. Se fosse um gráfico cresceria assim. Enquanto a evolução do Rob Lute é linear. Ela vai crescendo assim, ó. Ela vai crescendo em reta e o dos Mugiwaras vai crescendo em uma curva para cima. Então não tem como comparar a evolução de nível de poder dos principais Mugiwaras com o Rob Lute. E por isso, ou esse aqui é um ponto para a gente pensar que ele não pode mais fazer frente com os principais comandantes dos Chapéu de Palhas. A gente pode citar aqui como exemplos, o Luffy aprendeu o Ryuo, depois, antes ele aprendeu a prever o futuro, depois aprendeu o Ryuo, aprendeu a revertir seus golpes com o Haki do Rei, depois despertou o Nika e ainda está aprendendo a dominar esse despertar, porque ele utilizou uma primeira vez contra o Kaido e eu acho que ele não utilizou tudo que esse despertar pode fazer. Vai lá para o Sanji, ele despertou os seus genes e aí se tornou muito mais forte, despertou ou usou o fogo azul, um fogo muito mais poderoso. O Zoro despertou o Haki do Rei, dominou a Ema, aparentemente dominou a Ema e aprendeu Ryuo consequentemente e se tornou muito mais forte. Então a evolução desses principais, até do Jinbe, que derrotou o Hushu, é muito maior do que o do Rob Lute, não tem como comparar. E ainda citando a luta do Jinbe versus o Hushu, nós temos que o Hushu fala que na sua época ele era um prodígio assim como o Rob Lute, só que o Rob Lute estava um pouco mais acima do que ele. Eu acho que ele não aprendeu o Rokuogan, que é a sétima técnica do Rokushiki, mas o Rob Lute sabe. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Rob Lute é um desafio um pouco maior do que, ou muito maior do que o Hushu. Só que o Jinbe venceu o Hushu com nulas. O Jinbe ficou serião, ficou com raiva e acabou socando ali o Hushu e venceu a batalha. Depois ainda continuou lutando
e ajudando na guerra. Diferente do Sanji, diferente do Zoro, diferente do Luffy, que depois que derrotaram seus inimigos, caíram, não levantaram mais, não conseguiram lutar mais e tiveram que ser salvos por outras pessoas para não morrer. Então a gente tem que o Jinbe solou o Rushu com nulas. Se fosse o Rob Lute com todas as suas técnicas e com o Haki da observação e Haki do armamento no lugar do Rushu, o Jinbe teria mais trabalho. E aí eu acredito que uma batalha entre eles, o Jinbe conseguiria vencer e ficaria no estado parecido com Sanji, Luffy e Zoro depois de vencer suas batalhas. Ah, mas o Rob Lute é uma Zoan carnívora. Se ele tiver Haki do armamento, ele pode até se recobrir ou recobrir todo o seu corpo com Haki do armamento e se tornar muito mais forte. Não tem como parar esse homem. Não é bem assim. Porque a gente já viu exemplos na obra de personagens que recobriram todo o seu corpo com Haki do armamento e ainda assim acabaram sendo derrotados. Exemplo, o Vergo. O Vergo tinha Haki no corpo inteiro, foi derrotado pelo Lau utilizando Embuição, não foi nem pouca, mais o seu poder de Akuma no Mi. Embuição mais seu poder de Akuma no Mi, igual ao Haki no corpo inteiro do Vergo, ou superior ao Haki no corpo inteiro do Vergo. O Pika usou o Haki no corpo inteiro contra o Zoro, acabou sendo derrotado. Não importa se o cara tem a capacidade de revertir todo o seu corpo com o Haki do armamento. Se o Haki do seu inimigo for maior, ele vai te cortar, ele vai te derrotar. Então se o Rob Lute, mesmo que ele consiga ter um Haki que cobre o corpo inteiro para se tornar mais forte, se ele bater de frente contra Zoro, Sanji, Luffy ou Jinbe, ele ainda vai tomar dano, porque o Haki deles aparentemente é maior. Ah, mas os inimigos do Luffy, sempre que eles voltam mais forte. Mas será que é realmente isso? Ou será que eles voltam fortes o suficiente para enfrentar o Luffy mais uma vez? A resposta para isso é não. O primeiro exemplo que eu posso citar aqui para vocês é o Bug, mas a gente vai excluir ele porque ele nunca quis mostrar seu verdadeiro poder dentro do mundo de One Piece. Ele voltou mais forte, mas não quis mostrar esse poder. Um segundo exemplo é o Smoker. O Smoker foi um primeiro inimigo que o Luffy nem conseguiu derrotar, porque era a primeira Logia que o Luffy tinha enfrentado. Voltou mais forte depois do time skip, tomou uma surra pra todo mundo que apareceu, pro Lau, pro Luffy, pro Doflamingo, qualquer um pro Vergo, qualquer um que apareceu na frente dele, tomou sova. Um segundo foi o Gecko Moria. O Luffy derrotou em Thriller Bark, ele voltou na guerra de Marineford, apanhou pro Jinbe, fácil e quase morre para o Doflamingo. E aí nós temos que o Crocodile também voltou. Esse é uma exceção. Ele voltou mais forte, lutou contra vários inimigos absurdamente fortes na guerra de Marineford, como por exemplo o Mihawk, a própria Akainu, só que o Luffy ainda se mostrou superior a ele por saber sua fraqueza. Quando ele foi atacar o Barba Branca, o Luffy se pôs em sua frente já molhado, porque sabia como lutar com ele. Então naquele momento eu ainda apostaria no Luffy conseguindo derrotar o Crocodile, por mais que ele tenha voltado muito mais forte. E o Mihawk, ele não derrotou os inimigos que ele enfrentou. Na verdade, ele tinha nível de poder para parar aqueles inimigos, para enfrentá-los naquele momento, até porque ele é uma Logia, e uma Logia bem apelona antes do time skip. Tá bom, se o Rob Lute não tem nível de poder comparável ao dos principais Mugiwaras, ele consegue derrotar os outros? A resposta para isso é sim. Acredito que o nível de poder do Rob Lute, mesmo que não tenha sido mostrado nada dele depois do time skip, a não ser que o Oda deu um boost nele absurdo, é nível de poder Mugiwaras médios. E quem são os Mugiwaras médios? São um Chopper, Monster Point, que consegue lutar por durante 30 minutos. Nós temos o Brook, o Frank, que derrotou o Sasaki com nulas, facião, utilizando Radical Beam. Até a Robin, que derrotou a Black Maria, atualmente eu acho que ela conseguiria lutar contra o Rob Lute. Não que ela conseguiria vencer, mas que conseguiria lutar. O Brook, como eu já falei, não mostrou muitas coisas a mais, mas ele também conseguiria lutar. Então, para Mugiwaras médios, eu acredito que ele é um desafio. Agora, para os principais, não. Aí não tem conversa. Sem contar que a CP0, por mais que seja a CP ou considerada a CP mais forte dentro do governo mundial, os seus personagens não mostraram um nível de poder absurdo. A gente viu isso na guerra de Wano agora. Muitos deles morreram e outros não tiveram feitos absurdos. A gente pode citar como um grande feito eles terem conseguido derrotar o Apu e o X-Drake. Mas o Apu e o X-Drake não morreram. Depois o Izo apareceu e conseguiu derrotar um deles e matá-lo. E depois ainda deu dano no outro. E só depois ele morreu. Então a gente tem esse meio que nível de poder deles aí que não é lá grandes coisas.
E aí a gente pode colocar para o Rob Lute. O Rob Lute pode ser um dos principais da CP0, só que, em comparação com seus outros membros, não tem uma diferença absurda, ou não deve ter uma diferença absurda. Sem contar que nos últimos capítulos eles apareceram com um Serafim. E esse Serafim aí, o nível de poder que os Serafins mostraram, é como se fosse uma arma realmente que vai lutar ou vai fazer diferença no campo de batalha. E aí tava o Rob Lute, o Kako e outra mulher, que é a Stussy, junto com o Serafim do Kuma. Então esse Serafim do Kuma era uma arma que eles estavam utilizando em algum outro local. Então o Rob Lute por si só, a gente pode inferir isso, não estou dizendo que é verdade, mas a gente pode inferir que eles precisaram do Serafim, ou eles precisam do Serafim para manter competitividade contra os seus inimigos. Então esses aqui foram todos os pontos que eu consegui reunir, todas as minhas opiniões em relação ao Rob Lute, se uma ameaça para os principais Mugiwaras ou não, e eu quero saber a sua opinião. Já comenta aqui embaixo o que você acha, você concorda, discorda, quais outros pontos você poderia citar para a gente aumentar essa discussão, mas respeitando o amiguinho, respeitando o próximo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aproveita para já deixar aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, não esqueça que a gente tem o Lufon aqui ó, na loja da Shopee do canal, e também tem no nosso site oficial, tudo aqui embaixo na descrição. Pelo site oficial tem um cupom de R$10, então você pode adquirir o seu Lufão. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!